Olá, meu nome é Carlos Alberto, eu trabalho na área de qualidade, na área de controle, na área de precificação, de custos, principalmente e atualmente na área de piscinas, tá? O Wesley me conhece, tá? A gente trabalhou junto ali na MF e eu acabei saindo da fábrica porque eu tive um problema ano passado de saúde, que eu fui jogar futebol com os meninos lá e acabei rompendo meu tendão e aí eu fiquei alguns meses sem ir. Enfim, aí acabei me desligando lá e hoje eu estou prospectando, né, clientes para trabalhar de forma ahn, de consultoria, onde o meu custo seria bem mais acessível para as empresas. Tá? E nesse período que eu trabalhei lá, eu estou tentando fazer uma apresentação, né, houve a percepção que as fábricas de piscina elas necessitam muito de mecanismos de controle de qualidade, de custo, de produção, enfim, de informações e indicadores para a área financeira, que elas não têm hoje, né? Até porque a própria produção da piscina, a piscina de fibra, ela é extremamente artesanal, né? Por que eu digo artesanal? Porque ela depende 70% da pessoa humana, que pega a pistola, faz a laminação, faz a pintura, o madeireiro que faz o reforço, que também é no olhômetro, às vezes ele usa uma régua, mas não é precisa, nenhuma piscina sai igual a outra. Isso é um fato, né? Não é um comentário, é um fato. Então, quando tu vai criar um mecanismo de qualidade, de produtividade, tu faz por amostragem. Então aí tu cria indicadores e controles para que as tuas piscinas saiam dentro de um padrão que tu predetermina. Tá? Hoje não existe um padrão de espessura de piscina, mas uma convenção mundial de um limite mínimo de espessura. Tá? E aí tu trabalha dentro desse limite, tu bota 10% abaixo disso, 10, 15% acima disso e começa a controlar a tua produção. Cria indicadores, cria um mecanismo, né, para anotar a pesagem de material, etc. E os teus colaboradores acabam entendendo que existe esse controle. E aí a coisa que é manual, ela começa, além de ser manual, ela ser um pouco mais profissional. Não que o laminador não seja profissional, mas ele não tem a preocupação na quantidade de material que ele gasta. Ele tem a preocupação de fazer a piscina e não de padronizar ela. O que acontece? Como a piscina nunca fica igual a outra, o que não pode acontecer é uma piscina ser muito distorcida em relação à outra. Por exemplo, uma piscina ter uma borda de 16 milímetros e uma outra ter de 7 milímetros. É uma coisa gritante. Isso acontece, a gente sabe que acontece. Mas não pode acontecer. Porque quando ela se afasta muito do indicador que tu coloca lá, que é a espessura, vamos supor, borda, tem que ter 9 milímetros a borda, tá? E aí tu faz uma piscina com 18 milímetros de borda, tu praticamente dobrou o material, como se tu gastou material que tu teria para utilizar para a próxima piscina. Isso no final das contas, lá no final do mês, na quantidade gigante de piscina que tu produz, 100 piscinas no mês, 80, 50 piscinas, esse número começa a crescer e muito, né? Tanto no fio quanto na resina. Tá? Então é isso que a gente faz, a gente cria indicador por balança, a gente consegue dizer para o gerente que houve uma quebra na produção ali, que a piscina com identificação tal, ela está acima ou abaixo da, da qualidade por amostragem, aí o gerente vai até a produção, fala com o laminador, fala com os pessoal do tira-bolha, ó, a piscina do dia tal, modelo tal, ela saiu fora da especificação nossa, que tem os limites, ultrapassaram o limite, botaram muito material, botaram pouco material. Então a piscina que ela tende a voltar, é uma piscina que gastou demais, que a margem de lucro diminuiu, tá? A gente consegue transformar esses números também em números financeiros, te dizer que tu gastou em resina tantos quilos, aí tu me passa o valor que tu paga por quilo de resina, eu te digo, gastou 140 mil, gastou 60 quilos, 60 toneladas de resina, 60 toneladas de resina, 60 quilos de resina, e valor financeiro é tanto. Fio, tu gastou tantos rolos de fio, que valor financeiro é tanto. Se me der os valores dos teus operadores aí, teus colaboradores, o laminador quanto ganha, o tira-bolha quanto ganha, eu te digo, ó, a equipe que trabalhou hoje, fazendo piscinas, teve um custo de tanto. No final do mês eu te passo lá, ó, a mão de obra tua custou aproximadamente tanto pelo número de funcionários que trabalharam e pelas horas que ele dedicaram à piscina. Com todos esses dados, tu acaba tendo um valor,
informações suficientes para precificar a tua piscina. O que é precificar? É estabelecer o preço de venda, que tu vai ter dados, subsídios suficientes para poder estabelecer uma margem razoável de lucro. Então os colaboradores vão entender que quando uma piscina ela tem que ser retificada fora da fábrica, significa que a gente vai ter que fazer mais umas 5 piscinas sem margem de lucro nenhuma. Porque muitas vezes a tua piscina acaba saindo com R$800, 750, R$900 de margem de lucro, e se tu tem um prejuízo de 2, 3 mil reais, porque tem que deslocar funcionário e gastar com alimentação, deslocamento, material, horas do funcionário, etc., hora extra talvez, né? Às vezes até a hospedagem, se o lugar é longe, tu vai ter que fazer 5 piscinas de graça no outro dia tu tá morto na fábrica. Eles têm que ter esse entendimento. E quando tem esses dados, consegue passar para os funcionários. E principalmente quando o funcionário percebe que existe um controle na produção artesanal, ele sabe que a mão dele tem que ter uma certa... Porque de alguma forma a gente está controlando isso. Porque sempre que passar uma piscina pesar mais ou pesar menos, ele vai ser chamado a atenção. Ó, ontem tu teve uma piscina que tu fez que ela tá fora do padrão. Então ele vai começar... Quando ele sabe que aqueles indicadores, aqueles números que são apanhados, eles são avaliados, ele começa a trabalhar melhor. Quem não é avaliado, quem não é controlado, não trabalha direito. Isso é normal, ser humano. E aí a mão dele vai de qualquer jeito. O importante é fazer 10 piscinas, 5 piscinas, 3 piscinas. Ele fez a quantidade que ele tinha, pronto. Se ele sabe que tem um controle, isso melhora e muito a tua produção, dá menos problemas, menos reclamações do cliente final. Cara, é uma cascata. Na verdade, toda fábrica de piscina deveria trabalhar com esses indicadores, tá? Para poder ter uma ideia da margem de lucro, da quantidade de material que tu gasta, na questão de compras, para te saber que a quantidade de fio que tu tem na fábrica hoje é insuficiente para aguentar mais uma semana, que a quantidade de resina que tu tem hoje é insuficiente para aguentar mais uma semana. Enfim, é muita informação que tu consegue. Na verdade, o meu trabalho é dar subsídios para que as decisões, tanto do gerente quanto do proprietário da fábrica, possa tomar, né? Nas questões de investimento, vai fazer um molde. Quanto vai te custar esse molde? Eu não vou dizer quanto vai custar, eu vou te dizer quanto custou. Quanto vai custar vai depender do material, das questões de natureza, frio, calor, se tu vai ter alguma perda. Aí no final vai saber, tu gastou 60 mil para fazer o molde, eu vou te dizer, desculpa, tem um cachorro aqui fora. Eu vou te dizer que tu vai ter que vender, vamos supor, tu gastou 70 mil para fazer o molde. Esta piscina, ela, na precificação, ela está avaliada que tu vai ter uma margem de lucro nela de R$850. Se tu gastou 70 mil, tu tem que fazer umas 90 e poucas piscinas para começar a ter margem de lucro em cima desse molde que tu fabricou. Então, pô, daqui a pouquinho tu tem subsídio para dizer, pô, não é a hora de eu fazer um molde, é a hora de vender os moldes que eu tenho, trabalhar com o que eu tenho, entendeu? Enfim, tem tanta coisa, a gente dá suporte para a área de vendas, né? No acompanhamento técnico das reclamações e tudo mais. Tem muita coisa que a gente ajuda, tá? E eu fazia em loco na fábrica. Não há necessidade de estar em loco na fábrica, tá? Já que eu só preciso ser abastecido com as informações. Eu gero as planilhas, aí o próprio colaborador lá vai fazendo o preenchimento. E aí o Wesley vai me passando. Era o que acontecia lá. Só que lá muita coisa eu acabava indo em loco, dá para conversar com o pessoal que não é necessário. Eu posso falar diretamente com o supervisor e o supervisor vai lá e faz. Não tem a necessidade de eu estar em campo diretamente. Eventualmente pode acontecer, mas 90% do tempo não há essa necessidade. Eu só preciso dar subsídios e informações para que o gerente da fábrica possa tomar as decisões e acompanhar e ver o que está acontecendo. Porque ele não vai ficar olhando o laminador fazer piscina. Ele tem que ter mecanismos, né, que são esses, para saber se as piscinas estão saindo dentro de um padrão. Que, como eu disse, se determinou que a parede da piscina, o padrão internacional, tá, que não é uma norma, mas um padrão que o pessoal faz, exemplo, é 7 milímetros, então a piscina não pode estar abaixo de 6 milímetros. Toda vez que ela passar, ela diminuir de 6 milímetros, é um problema para nós, porque existe uma tendência, existe como é que eu vou dizer assim, um indicador que essa piscina poderá ter problema tanto no transporte, no armazenamento na loja, na hora de movimentar lá na loja ou na hora da instalação. E se ela vier dar um dano, a gente sabe pelo histórico dela
que ela saiu da fábrica já com uma tendência para isso, mas foi uma decisão sábia, que se sabia que poderia correr esse risco. E nesse momento já também foi retificado na parte operacional, que saiu da fábrica com uma piscina assim assim, que poderá gerar um problema futuro, que não pode acontecer. Tá? Então é isso, precificação, controle do estoque, que acaba esses dados ajudando. Por si só, esse trabalho já se paga. É o que eu digo assim, já se paga. O que eu ofereço é ridículo, porque o meu trabalho se paga nos primeiros dias. No momento que tu começa a ter controle, então o funcionário percebe que ele tem que ter um padrão e ele vai gastar o material dentro dos limites mínimos e máximos, tu já está ganhando. Está ganhando na resina, está ganhando no fio, está ganhando na produtividade, está ganhando na qualidade, está ganhando na qualidade do produto final. Enfim, tu ganha em vários momentos dos processos. Então é um trabalho que se paga rápido, tá? Eu entendo que o valor, assim, que eu imagino cobrar entre 300 e 400 reais, tá? Para fazer esse trabalho de abastecimento de informação. Eu recebo os dados, eu lanço em planilhas, eu avalio as planilhas e mando para o gerente o feedback. E alguma coisa para o diretor, se ele tiver interesse, do tipo financeiro. Olha, tu teve uma produção do mês de 120 piscinas, e os modelos das piscinas, né, na planilha, piscina 5 metros, 2 metros, de acordo com as nomenclaturas que vocês usam, e quanto que é a previsão de vendas dessas piscinas. Por exemplo, nesse mês tu produziu o suficiente para gerar em vendas 550 mil reais. E em resina e fios, tu gastou tanto. Isso eu consigo te passar fácil. Entre outras coisas, mas exemplo, né? Então tu tem uma ideia, pô, tu tem ideia dos teus custos, né? Os teus custos fixos, aluguel, salários, internet, transporte, motorista, tributos, né? Que tem nota fiscal de emissão de venda. Enfim, tem um monte de coisa que tu já sabe, tem muita coisa que é despesa fixa. Sabe? E tu tem uma ideia de quanto de patrimônio que tu gerou naquele mês. Entendeu? Então é isso, esse é o trabalho, tá? Eu estou falando de maneira rápida para o vídeo não ficar longo e já ficou 12 minutos. Mas é muita coisa, o Wesley já teve a oportunidade de trabalhar dessa forma. Ele sabe que quando eu cheguei na fábrica lá e não tinha esse trabalho, tinha apenas as planilhas sem avaliação nenhuma, os problemas surgiam constantemente. Eu cheguei e sempre tinha reclamação de piscina. Logo começou os trabalhos, lá pelo 20º, 30º dia, já começou a aparecer os resultados. Por quê? Porque demora, porque o pessoal começa a ver que dá problema, vai aparecer os problemas, piscinas fora do padrão, vai ser chamada a atenção até que eles dizem, pô, cara, os caras estão conseguindo controlar quando a gente está fazendo uma piscina mais grossa, mais fina. E o cara começa a acertar a mão. Porque se ninguém disser para ele que tem como fazer isso, disser, pô, eu tô vendo que tá fazendo a piscina, tá gastando material demais, tá botando material de menos. Material de menos é muito raro acontecer, normalmente é material demais, tu faz as bordas muito largas, as laterais muito largas, enfim. Quando ele percebe que tu tem esse controle e que tu mostra para ele, tá aqui a planilha, cara, dia tal, piscina tal, pesagem não bate com o que a gente combinou. Aí ele começa a fazer direitinho. E quando ele começa a fazer direitinho, tu começa a ganhar mais. Tu começa a ganhar mais porque a tua piscina vai ficar mais barata e ela vai ficar com o padrão que tu quer. Elas não vão sair diferente, uma muito grossa, uma muito fina. Elas não vão ser iguais. Isso é impossível, porque a piscina é feita de borda artesanal e ela não é de uma forma automatizada. Automatizada, tudo sai igual. Artesanal não tem como, mas tu estabelece limites. E eu sou o cara que vou ajudar a esses limites serem executados, não fugirem deles, tá bom? Então é isso. Tem mais coisa? Tem. Faço mais coisas. Mas eu tentei ser breve no foco ali do ganho que tu vai ter. Tu vai ter um ganho de conseguir produzir piscinas com qualidade melhor e com custo melhor e conseguir executar a venda com preço que tu vai saber muito próximo da tua margem de lucro e não um número fantasiado, que quando eu cheguei lá nessa fábrica era tudo num papel louco lá que o pessoal fazia as contas de quanto gastava na piscina. E não dá para ser assim mais, né? Não é porque tu ganha dinheiro que tu não pode ganhar mais, tá bom? Então um abraço. Se acharem que seria interessante nós implantarmos aí também, faz o contato comigo, qualquer coisa a gente faz uma videoconferência, conversa aqui pelo WhatsApp e quem sabe a gente faz uma parceria. Tenho certeza absoluta que se vocês vierem fazer uma parceria comigo, vocês vão ter ganho. Eu não tenho dúvida disso. Vocês vão ter ganho na qualidade, vão ter ganho na produção, vocês vão ter ganho na parte financeira, porque os custos vão baixar da piscina,
Talvez assim tu não consiga, eu vou conseguir mostrar para ti, mas hoje tu não consegue enxergar isso. Como eu disse, se tu faz uma piscina uma borda muito acima, tu bota lá 20, uma borda que era para ter 15 quilos, e ela ficou com 25, são 6 quilos. Aí se tu fizer uma por dia errada, assim, que não tem um padrão, quando chegar no final do mês, pô, são 200 quilos de resina, pode chegar a 200 quilos de resina. É muita coisa, sabe? É que às vezes tu cuida da formiga e os elefantes estão passando e tu não percebe, tá bom? Então aguardo, qualquer coisa eu faço contato, tá? Seria um prazer fazer uma parceria com vocês.